Sobre a matéria de decisões financeiras e análise de investimentos, eu vou comentar um pouquinho de cada tema do que foi falado, começando pela demonstração do fluxo de caixa, que é uma ferramenta que controla a movimentação financeira que corresponde às entradas e às saídas de recursos financeiros em um período determinado de uma empresa. Ele facilita a gestão no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais valores a receber e qual será o saldo disponível no momento. Ao analisar um fluxo de caixa, se o saldo for negativo, significa que a empresa tem gastos a mais. Neste caso, o gestor terá que rever esses gastos para conseguir aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, se o saldo for positivo, indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade financeira. É um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir. O fluxo de caixa pode ser elaborado pelo método direto ou indireto. Outro assunto abordado foi o orçamento de capital e as suas aplicações. O orçamento de capital é um processo em que as empresas avaliam, classificam e selecionam investimentos de médio e longo prazo, que envolvem grande volume de capital. Esse processo busca enumerar os aspectos a serem avaliados e empregados, assim como mensurar os riscos envolvidos em cada alternativa de investimento. Desta forma, é possível qualificar a pesquisa para saber se o investimento será benéfico à empresa. Basicamente, responde a dois questionamentos: se o projeto cria valor e por isso se torna atrativo, e qual a escolha deve ser feita dentre as opções de investimento disponível. Requer uma estimativa de fluxo de caixa livre, que será obtido através de um projeto de análise. Tais previsões devem ser as mais próximas possíveis da realidade, porém, a incerteza na elaboração do orçamento de capital é elevada. Para elaborar um orçamento de capital, é necessário que sejam avaliados os investimentos através de indicadores de valor presente líquido, o VPL, payback descontado e taxa interna de retorno, a TIR. Outro tema foi o modelo de decisão sobre investimentos. Em linhas gerais, modelo de decisão sobre investimento foca em 3 assuntos. O plano de negócios, que é um documento que traz todas as informações necessárias para que o risco do investimento seja reduzido. Nele estão descritos todos os estudos pertinentes ao que a empresa irá encontrar no mercado. Questões importantes como a concorrência, público-alvo, projeções iniciais de faturamento e gastos. Enfim, tudo o que se encontra na esfera do negócio, direta ou indiretamente, para que ele seja de fato viabilizado e diminua as chances de erros primários, atrapalhando o seu bom resultado. A projeção da receita, que é um termo também conhecido como orçamento de vendas, planejamento de vendas, previsão de receitas ou projeção de faturamento. Como o nome já diz, é a previsão feita pelo empreendedor para o valor da receita que espera receber em um determinado período. É através dela que a empresa dá início ao seu planejamento financeiro, pois a partir das vendas e receitas é que as demais projeções serão provenientes. E a análise da viabilidade, que consiste em um estudo técnico de aspectos financeiros que procura determinar as possibilidades de sucesso econômico de um determinado plano. Através desse estudo, são feitas previsões dos proveitos e dos custos gerados pelo projeto e calculado diversos indicadores de viabilidade, baseado na avaliação dos fluxos de tesouraria gerados, utilizando a TIR, o VPL e o payback. As análises de viabilidade são necessárias para apoiar a tomada de decisão dos gestores. Tratamos também nessas semanas a análise de investimento. A análise de investimento está inserida no âmbito da administração financeira em longo prazo, impulsionando importantes expectativas sobre o futuro da empresa e o crescimento de suas receitas. É necessário que exista a discussão e análise dos principais métodos que possam medir a rentabilidade e viabilizar as alternativas de investimento.
Assim, métodos quantitativos são utilizados para gerir o valor entre tempo e dinheiro. Seu objetivo é promover um incremento da riqueza líquida. O orçamento de capital requer uma estimativa de fluxos de caixa livre que são obtidos com o projeto de análise. As previsões de investimentos em ativos, vendas, preços, custos e despesas devem ser elaborados da forma mais realista possível. De qualquer modo, a incerteza em orçamento de capital é elevada, pois envolve cenários econômicos e políticos de longo prazo. Os métodos mais comuns da avaliação de projetos de investimentos são o payback, payback descontado, VPL e TIR. O payback é o período de tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto se igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo de recuperação do investimento realizado. Se levarmos em consideração que quanto maior o horizonte temporal, maiores são as incertezas, é natural que a empresa procure diminuir seu risco, optando por projetos que tenham um retorno de capital dentro de um período de tempo razoável. Payback descontado é o período de tempo necessário para recuperar o investimento, avaliando seus fluxos de caixa descontados, ou seja, considerando-se o valor do dinheiro no tempo. A VPL leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Portanto, todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital. E a TIR é a taxa que se iguala às entradas de caixa ao valor investido em um projeto. Em outras palavras, é a taxa que iguala o VPL de um projeto zero. Outro assunto abordado foi as fontes de capital. Em tempos modernos, é fundamental que o empresário desenvolva habilidades que lhe tragam maior conhecimento dos processos de capitalização existentes no mercado. Sendo assim, mesmo que acabe atravessando um período de queda na sua lucratividade, ele possa escolher um caminho certo a fim de aumentar a sua taxa de crescimento. O objetivo principal da capitalização é reforçar a posição financeira da empresa a curto prazo, para que esta possa empreender novos planos de investimento, tanto no desenvolvimento de novos produtos, quanto na ampliação da posição do mercado. Os processos de capitalização das empresas pressupõem a existência de planos de investimentos ou planos de negócios. É fundamental que, antes da busca de capital, a empresa tenha definido e documentado claramente qual será a destinação dos fundos. Outro assunto abordado foi a análise de risco em decisões de investimento. A análise de risco é um conjunto de estudos sobre a incerteza que envolve as principais variáveis e estimar o impacto dos riscos sobre a projeção dos resultados. Um modelo matemático é submetido a várias simulações de cenários sucessivos e são construídos usando os valores de entradas para os principais valores incertos do projeto, selecionando das distribuições das probabilidades. A simulação é controlada de modo que a seleção aleatória dos valores da distribuição de probabilidades específicas não viole a existência das relações de correlações suspeitas ou conhecidas entre as variáveis do projeto. Os resultados são coletados e analisados estatisticamente até se chegar a uma distribuição de probabilidade dos resultados potenciais de um projeto, estimando várias medidas de risco, que são a não ocorrência do esperado. E, por fim, relação de risco e retorno. Basicamente, risco e retorno são conceitos fundamentais em investimentos, e, apesar disso, poucos investidores compreendem como eles se relacionam. O risco se trata da incerteza existente em qualquer tipo de investimento, ou seja, da possibilidade de prejuízo financeiro, e, enquanto isso, o retorno pode ser definido como lucro que se dá frente ao investimento inicial como expectativa da receita. Os dois conceitos estão ligados, visto que a estratégia de investir, ao ser utilizada, deve levar em conta quanto ao risco envolvido na ação e, assim, ter influência no retorno final.
Quando 2 projetos têm o mesmo retorno esperado, por exemplo, escolhe-se o de menor risco para elevar as chances de sucesso. De todos os temas abordados, o único que eu realmente tive contato é a demonstração do fluxo de caixa. Os outros assuntos eu acabo não tendo contato na minha vivência do dia a dia.